Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando o baixo nível dessa gente medíocre aqui, patética, pobre, só tem dinheiro, um bando de vermezinho que continua vomitando o ódiozinho deles ali, o ressentimento incurável deles, e ao mesmo tempo aqui com ofensa, baixo nível, porque eles sabem que se eles pararem de vomitar a bosta que eles são na minha vida, no dia seguinte eu não sei nem mais quem é. Então eles têm que continuar, né? É uma gente pequena, medíocre, que não estabelece ali diálogo de gente com os outros. Então resta o que para essa gentinha patética? Continuar fazendo cagada, fazendo bosta, produzindo lixo. É isso que essa gente é, na verdade, tá? Continuo torcendo aqui para chegar o dia que de repente eu consigo me livrar desses animais, e aí eu de repente sobrevivo a isso e no dia seguinte não sei nem mais quem é. Enfim, vamos lá, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre, eu vou trazer para vocês aqui uma comparação entre a China e os Estados Unidos, para poder ponderar algumas diferenças e modificações aí que tem acontecido no mundo recente, que demonstram, na verdade, o quanto a China é uma espécie de agente revelador de uma certa farsa que existe enfim, na experiência dos Estados Unidos, ou na imagem que se tem dos Estados Unidos no exterior, e aqui no Brasil também, né, via a direita brasileira e a sua ingenuidade quase que sistêmica ali, tá? Então vocês vão ver aqui que tem vários pontos interessantes aqui nessa comparação, especialmente no nível da política e da economia, porque no nível da cultura, evidentemente, que essa questão é muito mais ampla, muito mais, a cultura dos Estados Unidos continua incidindo sobre outros países, inclusive o Brasil, tanto de formas bacanas quanto de formas autoritárias também. Mas enfim, né? Então aí a cultura, a música, a arte e a tecnologia, etc. e tal, tudo isso vai continuar, os Estados Unidos vão continuar influenciando o mundo, e a Europa também e tudo mais. Agora, tem um certo aspecto muito interessante que a China pode ajudar a entender, e que obviamente a direitinha brasileira jamais vai enxergar, e muito menos divulgar isso de um ponto de vista reflexivo, para a gente poder superar aqui o atraso que essa mesma direitinha fica sustentando aqui no Brasil, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje. Antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro no total. Não consegui vender nenhum ainda, por quê? Porque esses animaizinhos estão aqui vomitando ódio, sabotagem, difamação, lixo, crime contra mim todo dia, e eu não consigo seguir o meu caminho aqui, por quê? É porque eu devo ser inesquecível para eles, né? Então, enfim, torcendo aqui para que eles me esqueçam, porque aí eu esqueço deles mais rápido ainda. Vamos lá então, tá aqui, tá? Quem quiser entrar em contato aí é só falar. Então pessoal, a gente vai fazer essa ponderação aqui a partir de um vídeo que eu pesquei lá do Instagram. Eu vou deixar o link para vocês aí também, tá? Dois links também aqui que falam sobre a economia chinesa, e alguns livros que vão ajudar a gente a refletir um pouco esse tema aí, tá? Então vamos lá. Então a China está revelando a farsa dos Estados Unidos. O primeiro vídeo é de um cara chamado Molombo, Rei Molombo, Rei com H, H-E-Y Molombo, tá? Então ele tem uma página lá no Instagram, vou deixar o link para vocês. Ele participou de uma entrevista, e aí tinha alguns mediadores que eram ali nitidamente pró-Estados Unidos, dois caras e uma mulher. Então quer dizer, os caras estavam ali meio que defendendo, né, o capitalismo, e ele começou a ponderar alguns aspectos de uma certa experiência do Congo, né? A República Democrática do Congo, que é um país ali no centro da África, é um dos maiores, se não for o maior país da África, talvez seja ali um dos dois maiores junto com a Argélia, mas enfim, e aí ele faz a seguinte declaração, olha só, ele diz o seguinte: o Congo é capitalista, o Congo é um dos países mais pobres do mundo, o Congo, entretanto, é rico em minerais, cobalto, pra caramba. Cada um dos smartphones de vocês precisa de cobalto para funcionar. Esse é vibranium da vida real. O capitalismo não ajudou o Congo. A desordem no país beneficia os capitalistas em casa. A desordem do país que ele diz do Congo, né? E aí tem um outro sujeito lá que ele chama de Ti, né? TY, tá? E o cara diz, ó, se você é africano, você sabe quem são os novos colonizadores. A China é quem está extraindo os recursos da África.
né? E aí ele pondera o seguinte, fala, ó, ele corta o cara, fala, não é bem assim não. Ele diz, ó, cara, eu te amo e tal, como quem diz, eu gosto muito de você aí, que o cara de repente tem algum programa ali, não sei, né? Mas é uma argumentação terrível para mim, ou seja, essa de que a China seria um novo colonizador, tá? E aí ele continua, a China não é os Estados Unidos. Ele diz, existem diferenças claras, o que os Estados Unidos fazem no Congo versus o que a China faz. Vamos lá. Aí ele diz, os Estados Unidos chegam, instalam bases militares, e aí aviões sem identificação chegam no Congo, com multidões de militares estadunidenses e inúmeras corporações. Você sabe o que a China faz? Eles chegam com intelectuais, com contratos para assinar. Aí eles dizem, né, os chineses, vocês aí gostariam de fazer esse acordo comercial? Se vocês quiserem, nós construiremos uma mina para o Estado administrar e isso vai contribuir com os seus impostos. Fecha aspas, o cara continua. E você sabe o que o Congo diz? Eles diriam, por exemplo, né, não quero esse contrato. Sabe o que a China faria? Eles fariam um novo contrato. Ou seja, para oferecer uma alternativa ali a essa negação do Congo, que eventualmente achou que não interessa para eles ali, tá? E ele finaliza. Sabe o que aconteceria se você dissesse não para os Estados Unidos? Aí ele dá um risinho meio que cínico, ele debochado no final, para tentar ponderar que é exatamente isso. Quando você diz não para os Estados Unidos, eles invadem, jogam bomba. Eles, na verdade, eles já estão invadindo ali mesmo sem você dizer não, né? Que é o que ele está ponderando aqui. Quer dizer, eles chegam, vou repetir aqui, ó. Eles instalam bases militares, aviões sem identificação. Quando você diz, né, que, né, quando o cara está dizendo aqui que os Estados Unidos mandam aviões sem identificação para um país estrangeiro, significa o seguinte, eles estão desrespeitando totalmente de saída a soberania daquele lugar. Não interessa, não dane-se. A gente vai entrar ali e isso aí acabou, entendeu? E de maneira autoritária vamos colocar, porque é assim que tem funcionado o neocolonialismo nos Estados Unidos. E aí quando o cara diz aqui para ele, né, ó, você sabe quem são os novos colonizadores? A China é quem está extraindo os recursos da África. O cara olha para isso e imediatamente ele pondera, olha, não é bem assim não, por quê? Porque quando você chega com um contrato bilateral, respeitando minimamente o espaço do outro, a soberania do outro e os interesses locais ali do outro, isso não é colonialismo, né? Isso é uma relação que tem que merece um outro tipo de nome, de designação, né? Ao contrário que os Estados Unidos, enfim, né, têm feito, e talvez inclusive muito influenciados pela história da Inglaterra, que funcionou assim também, né, a Europa de maneira geral, e aí isso se reflete na maneira como os Estados Unidos foram se colocando em relação ao mundo, né, que tem todo esse rastro de influência da história do colonialismo inglês, etc. e tal, tá? Então, enfim, esse é um ponto aqui importante, porque existe uma diferença violenta aí, tá? De posicionamento da China. Não significa que a China não tenha seus defeitos, não tenha ali eventualmente coisas que a gente vai ter que discutir aí no futuro, obviamente, né? Mas isso aqui é uma fala de um habitante lá da República do Congo e que está verificando uma coisa que na verdade não é tão difícil de enxergar, porque a gente viveu isso aqui no Brasil mais de uma vez. Vamos tentar relembrar isso aqui então, tá? Só para finalizar, pessoal, deixo para vocês mais um link aí para dar um exemplo disso que ele está falando em outro país da África, tá? Tem um exemplo aqui de uma mega hidrelétrica que foi financiada pela China em Uganda, que é um país perto ali da República do Congo, né, da República Democrática do Congo, que é um pouco ali mais para sudeste da África, tá? E aí a notícia diz o seguinte aqui, ó, Uganda colocará em operação isso aqui em junho de 2022, tá? Ou seja, agora, né, tem menos de 2 anos. Uganda colocará em operação unidade por unidade a usina hidrelétrica Karuma de 600 megawatts em setembro de 2022 para aumentar a geração de energia no país do leste africano, anunciou Matia Kasaija, ministro das Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Uganda. O ministro disse na terça-feira que a usina estaria em pleno uso em junho do próximo ano, no caso 2023, quer dizer, já está em funcionamento, tá? E aí, para finalizar, o projeto, construído tanto na superfície quanto no subsolo, é financiado pelo Banco de Exportação e Importação da China, o Exim, que está custeando 85% do projeto, enquanto o resto é subvencionado pelo governo ugandense.
Tem outra usina financiada pela China também, já em operação em Uganda. E, enfim, eles finalizam aqui, tá? Dizendo que a oferta e tal. Então, quer dizer, a China está produzindo uma série de obras ali na África e em outros lugares também, na Ásia ali e tal, a partir de uma lógica que leva em consideração a economia local deles chineses a partir do investimento público do Estado e também a economia local do país onde eles estão fazendo a obra. É o que eu tenho chamado aqui, desde o momento que o Lula foi em Cuba e fez um discurso muito interessante lá, de protagonismo solidário, que é uma coisa radicalmente diferente daquilo que os Estados Unidos fazem, que é um protagonismo autoritário, unilateral, violento, belicista, criminoso, né? Que é o que eles estão fazendo lá na Palestina agora via Israel, né? E muito provavelmente, ou talvez, né, provavelmente esse caso de Israel lá na Palestina que está acontecendo agora, em conexão com a grana dos Estados Unidos, talvez seja visto no futuro aí como uma espécie de estertor desse poder dos Estados Unidos, autoritário, unilateral e etc e tal, porque a China está tomando conta realmente, está aí, ó, né? E é muito mais difícil para os Estados Unidos barrarem esse crescimento da China do que barrar o crescimento do Brasil, por exemplo, que tem uma direita subserviente, neoliberal, imbecil, né? E, enfim, patética. Que é isso que eles fizeram aqui com o Juiz Moro, com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, fazem até hoje, continuam fazendo, né? Então, pessoal, vamos lá, tá? Um ponto importantíssimo, vou deixar 2 links aqui. O segundo link, tá? Só para finalizar, o segundo link pondera ali que um dos resultantes, né, um dos interesses de Uganda nessa hidrelétrica, nessa mega hidrelétrica, é acelerar o processo de industrialização, que é exatamente o mesmo processo que os Estados Unidos sabotam aqui na América Latina inteira. Para quê? Para que eles continuem tendo um PIB muito alto e dizendo para a gente ter Estado mínimo via direita brasileira, via esses ingênuos ou esses pilantras que existem aqui, tá? Então esse é um ponto. Agora vamos lá. Então, antes da gente discutir, passar para a parte teórica aqui, filosófica e os livros, númerozinhos aqui para a gente entender isso aí, tá? O PIB dos Estados Unidos em 2023 foi de 27,6 trilhões de dólares. Isso significa basicamente aí, mais ou menos, talvez um pouco mais aí de 100 trilhões de reais. Ou seja, o Estado dos Estados Unidos é mais de 10 vezes maior do que o Estado brasileiro. E eles sugerem que a gente tenha Estado mínimo aqui, via direita brasileira, que fica aqui. Rodrigo Constantino, eu tenho geriza do Estado, né? O Estado é caga-regra, né? O Estado é muito inchado, tem que ter Estado mínimo, porque, sabe, é o dinheiro do contribuinte, blá blá blá. Essa conversinha fiada estúpida que a gente tem que ficar aturando todo dia aqui, né? Então o PIB dos Estados Unidos é esse, tá? 27,6 trilhões de dólares. O PIB da China já chegou a 17,71 trilhões de dólares. Ou seja, né, ainda está 10 trilhões abaixo dos Estados Unidos, mas já é o segundo disparado, já está muito acima da Alemanha, que é o terceiro, 3 ou 4 vezes aí maior do que a Alemanha, e continua crescendo, tá? Agora vamos para um dado muito importante aqui, que tem a ver com essa questão do investimento chinês no exterior. Vamos lá. E também a forma como esse investimento exterior da China desmascara o investimento exterior do Estado dos Estados Unidos e que é camuflado por essa ideia de Estado mínimo, pela ideia de livre mercado, que é tudo uma conversa fiada gigantesca, né? O investimento público dos Estados Unidos é de 21,7% do PIB. Em 2022, esse investimento foi de 5,996 trilhões de dólares. Sabe o que significa? 29,65 trilhões de reais. Quase 3 vezes o PIB inteiro do Brasil. Eles têm de investimento público. Só investimento público. Esquece todo o restante, enfim, né, ciência e tecnologia, blá blá blá, todos os gastos ali que eles têm, só investimento público. 21% do PIB, que já dá aí 3 vezes o PIB brasileiro, certo? Muito bem, né? Quase 3 vezes o PIB brasileiro.
O investimento público da China é o dobro dos Estados Unidos, é 43% do PIB. O que demonstra várias coisas, né? Primeiro, tá? Vamos ver o tempo aqui. Demonstra várias coisas. Primeiro, o Estado é potencialmente um agente fundamental de gerador de desenvolvimento, gerador de economia, gerador de uma série de coisas que a ideiazinha de livre mercado da direita brasileira e dos Estados Unidos como mentira para a gente aqui, para o mundo, escondem, né? Porque inclusive os Estados Unidos mesmo têm um PIB e um investimento público gigantesco, certo? Então vamos lá, esse PIB de 43%, esse investimento público da China de 43% do PIB, ele dá 7,61 trilhões de dólares, o que significa 37 trilhões de reais, mais de 3,5 vezes o PIB brasileiro. Eles têm só de investimento público, certo? E aí isso demonstra também que o Estado pode ser um potencial gerador de desenvolvimento, de investimento, essa conversinha fiada de Estado mínimo, de teogeriza do Estado, isso aí é uma atitude de jardim de infância em relação ao que o mundo está aí, porque o Brasil não é, sabe, não é a Albânia, não é o Brasil é um país grande que poderia ter esse protagonismo. E detalhe fundamental aqui, isso tem muito a ver com as empreiteiras, tem muito a ver com essas obras em países externos que o Lula tentou construir e foi sabotado pela direita brasileira via Juiz Moro, via Estados Unidos, via, né, essa conversinha fiada aí de moralismo da corrupção e blá blá blá, tá? Vamos ver aqui também. Para além disso, tem uma outra coisa aqui, essa ideia também de tamanho do Estado e que gera vários comentários ingênuos, patéticos, né, quando vem dessa gente, né, desses comentaristas de direita e desses pretensos estudiosos aí de direita, tá? A própria ideia do tamanho do Estado e da força dessa interferência do Estado ou dessa participação do Estado no desenvolvimento, na economia, é tratado de forma muito ingênua também. Vamos lá, um exemplinho só rápido aqui para a gente voltar para a China, tá? A Bolívia, que é um país governado pela direita há mais de uma década, tem uma taxa de investimento público de 19% do PIB. E é tido como um país comunista pelos bolsominions e pelo Bolsonaro e pelo idiota do Paulo Guedes e essa gente aí, né? A Coreia do Sul, que é uma vedetezinha, que é citada nas conversinhas estúpidas desses neoliberais pouco estudados, investe 32% do PIB na economia via Estado, investimento público, certo? Então, assim, tem que estudar, a gente tem que entender melhor os processos para não cair na conversa dessa gente, né? Agora vamos lá, então voltando aqui, tá? Vou deixar mais um link para vocês aqui que explica como funciona a lógica dos contratos chineses, os contratos internacionais de empreiteiras que envolvem empreiteiras, empréstimos bancários, infraestrutura e essa conexão com os interesses locais, tá? Tem um link muito legal aqui de um site chamado Following Money, tá? Que explica bem isso aqui, inclusive com links para os próprios contratos, tá? E aí existe vou só dar um dado para vocês aqui, existe uma instituição na China chamada CHINCA, né? CHINCA, tá? A China International Contractor Association, que é uma associação de mais de 1.300 empresas e indústrias chinesas que fazem obras no exterior. Nem todas essas indústrias e empresas são estatais, mas todas elas são conectadas com o Ministério do Comércio, da Indústria e da Relação Exterior da China, certo? E aí essas obras são feitas no exterior, com ali o aval e, ao mesmo tempo, a diplomacia do governo chinês, etc. e tal, e isso vai gerando ali obras que geram dividendos para a China e também para o local lá onde eles estão indo, sem base militar, sem exército, sem violência, sem crime. Essa é uma questão que está ponderada pela fala do nosso nobre aqui, o Rei Molombo, né? Que eu vou deixar para vocês aí o link, tá? Então isso é uma alteração de contexto geopolítico e até mesmo cultural, tá? Porque isso reflete um certo traço cultural da China,
radicalmente diferente dos Estados Unidos, né, que é meio que movido por esse individualismo, né, que quando ele é unilateral, quando você não entende ali a necessidade de dialogar com o outro, você acaba virando um autoritário, violento, né, um estúpido, como são os Estados Unidos quando fazem isso aqui que ele está citando, entram ali com aviões, né, sem identificação, etc. e tal, e como essa gente medíocre que está me atacando todo dia aqui há 10 anos. Né, uma gente assim, pateticamente pequena, porque funciona nessa lógica aí de não respeitar o espaço do outro, não entender ali a necessidade de respeitar a soberania do outro. É uma gente medíocre, pequena, né, e eu continuo torcendo para me livrar dessa gente. Mas vamos lá, pessoal, voltando aqui, tá? Deixa eu ver o tempo aqui, tem 20 minutos. Agora vamos partir para a parte teórica, tá? Que é para poder tentar entender alguns detalhes aí muito interessantes dessa questão. Em primeiro lugar, existe esse livro aqui do Christian Kumar, que se chama Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna. Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna. Vamos ver que tem vários autores que são mais conectados com a parte cultural, filosófica, e que de uma maneira quase que endêmica e epidêmica ignoram a política de Estado, a economia, etc. e tal, e acabam tendo uma visão ingênua da realidade, tá? E muitos deles posando de referência, etc. e tal. Vamos lá. O Christian Kumar finaliza aqui o livro dele na página 209. Ele diz uma coisa aqui que é o seguinte, ó: um mundo dominado por duas superpotências, no caso ali Estados Unidos e Rússia, né? União Soviética, com o impasse forçado que acarretava. Ele está nessa esteira de comentar o final da Guerra Fria, e aí aquela coisa de, né, o capitalismo, aquela dialética ou aquele confronto capitalismo versus comunismo acabou, o capitalismo ganhou, a globalização é o capitalismo, olha que legal, né? Não contavam com a China, né? Mas enfim, e aí diz aqui, né, um mundo dominado por duas superpotências com o impasse forçado que acarretava deu lugar a um mundo que hoje é um só, né? Tal fato, à parte o perigoso monopólio de poder que confere, criou novas ansiedades e inseguranças, desencadeou os novos ou reprimidos demônios do separatismo e nacionalismo. Quer dizer, essa galera que pensa cultura e não pensa política, né, ou pensa a política só pela via da cultura, acha que o nacionalismo é um demônio, né? E aí, quando você acha que o nacionalismo é um demônio, é um passo para você acreditar na mentira dos Estados Unidos de que, né, eles estão ali exercitando um livre mercado, né? Conversa fiada, né? O Estado deles é gigantesco, interfere na economia dos outros lugares e de maneira autoritária, né? Enfim, continuando aqui, né, ele diz: novos conflitos étnicos e raciais, sangrentas guerras civis na Ásia, nos Balcãs, novas desigualdades e ressentimentos surgiram entre populações não mais protegidas pelo Estado paternalista. Ou seja, essa coisa de que o Estado acabou, de que agora é mercado, é globalização, e não existe mais isso, o Estado é caga-regra, o Estado a gente tem que, né, ter ojeriza do Estado, blá blá blá, tá? Enfim, né, e aí ele finaliza aqui, olha só: a vitória das ideologias do mercado em virtualmente todo o mundo trouxe consigo, acabou, o mercado ganhou, né? O Estado, né, é só um ressentimento, né? Trouxe, né, então, a vitória das ideologias do mercado em virtualmente todo mundo trouxe consigo o potencial de intensos conflitos sociais e talvez do recrudescimento de governos autoritários. Talvez o governo mais autoritário de todos seja justamente o do livre mercado, né? Como a gente percebe na fala do nobre Molombo lá, tá? Outra figura aqui que, enfim, né, ainda com toda a sua, né, contribuição rica aqui, caiu nessa, foi o Zygmunt Bauman. Tá aqui, Modernidade Líquida. Ele separa um capítulo aqui para dizer o seguinte aqui, ó, para usar a expressão depois do Estado-nação. Ó, acabou o Estado-nação, não tem mais Estado-nação, né? Enfim, o Anthony Giddens caiu nessa também, tá aqui, tá? Estou falando aqui de pensadores que são discutidos até hoje e muita gente defendendo isso. Tem gente aí, né, o tal do bilionário australiano lá dizendo que tem que voltar ao desemprego porque o mercado precisa, blá blá blá, né? A China não está caindo nessa,
A Europa também, a maioria também não está caindo nessa. E aí ele diz aqui, tá, o Anthony Giddens, o seguinte, ó, vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Ele diz na página 20-21 o seguinte: eu não hesitaria em dizer que a globalização, tal como a estamos experimentando, é, sob muitos aspectos, não só nova, mas também revolucionária. Não acredito, porém, que nem os céticos, nem os radicais tenham compreendido corretamente nem o que ela é, nem suas implicações para nós. Ambos os grupos, os céticos que não acreditam na globalização e os que ele chama de radicais, né? Enfim, veem o fenômeno quase exclusivamente em termos econômicos. Isso é um erro. A globalização é política, tecnológica e cultural, tanto quanto econômica. Foi influenciada, acima de tudo, por desenvolvimentos nos sistemas de comunicação que remontam apenas ao final da década de 60. Né? Então, ele está aqui meio que dizendo que é política, tecnológica e cultural, tanto quanto econômica, mas, no fundo, ele está ignorando a parte econômica. Ele fica aqui, né? Ele não fala de economia quase aqui, né? E menos ainda de política de Estado. Tá? E aí, algumas pessoas podem dizer, bom, mas esses pensadores, eles não tinham como adivinhar, né, que a China se tornaria o que está se tornando e, enfim, olha, o Lula venceu a eleição aqui no Brasil em 2002 com um discurso diferente desse aí. Em 2002, que é um ano depois desse livro aqui. Então, não adianta dizer que a China, porque não se trata da China, a China está apenas mostrando que, ó, isso é tudo conversa fiada, certo? E aí o Lula, quando ele ganhou, ele governou uma vez, governou duas e tal, e naquele inteirinho ali ele estava construindo uma lógica, tentando construir uma lógica no Brasil muito parecida com essa que a China está fazendo agora. E está conseguindo por quê? Por que a China está conseguindo? Porque a China não tem neoliberais, ingênuos, porque não tem sabotadores internos nesse nível que a gente tem aqui, e porque não tem os Estados Unidos para atrapalhar ali. Simples assim, certo? O outro que caiu nessa também, Peter Sloterdijk, está aqui, no mesmo barco, no mesmo barco. Os Estados Unidos estão no mesmo barco que o Congo. Estão ali, a galera bacana aqui, todo mundo do nosso barco, mas vamos entrar lá com aviões sem identificação, entendeu? E se não gostar, a gente joga bomba, entendeu? Se fosse no mesmo barco, não jogava bomba, porque se jogar bomba no mesmo barco, todo mundo morre, né, afogado, certo? E aí, os participantes do novo jogo mundial, da era industrial, não se definem através de pátria, mas de acessos a estações ferroviárias. Olha, Sloterdijk, as estações ferroviárias da China são todas elas subsidiadas pela pátria, pelo dinheiro estatal, entendeu? E já tem lá, já são maiores do que todo mundo aí, cara, sabe? E a gente não conseguiu evoluir as nossas aqui, sabe por quê? Por causa dessa gente que não gosta da ideia de pátria, tá? Enfim. E aí, pessoal, para finalizar, dois livrinhos aqui que são interessantes para estabelecer contrapontos a isso, tá? A ideia de soberania, que é isso que a China está respeitando na África, ou minimamente ali se conectando de uma forma que não é autoritária, né, com os seus interesses próprios e tudo mais, óbvio, né? Mas respeitando o espaço do outro, respeitando ali os interesses locais do outro país e tudo mais, tá? E essa ideia de soberania está muito bem desenvolvida aqui nesses discursos da ONU, tá, que eu já falei desde aqui para vocês, de uma galera de esquerda aí do mundo, tá? O Arafat, né? o Allende, tá? E o Che Guevara também, né? Além do Hugo Chávez. E por último, aquela ideia que eu sempre cito aqui do Mia Couto, nesse livro aqui, que eu acho que é interessantíssima e que, na verdade, eu tenho traduzido aqui nos vídeos que eu estou tentando fazer a despeito desses bandidos aqui, pelo nome de nacionalismo cosmopolita, né, que é isso que a China está fazendo, né? Guardadas as diferenças ali, evidentemente, porque a China é menos cosmopolita do que a Europa, muito menos, né? Mas a política de Estado dela é muito mais assim, né? É um nacionalismo, é um protagonismo solidário, né? E que aí se abre para o discurso do outro, sem autoritarismo, sem violência. É exatamente isso que está aqui. Vamos ver aqui o tempo na página 24 para finalizar aqui do Mia Couto, tá? Um idioma que nos crie raiz e lugar, e do outro lado um idioma que nos faça ser asa e viagem. Essa é a política do futuro, certo? E a gente tem que continuar olhando para a China aí, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente volta no próximo vídeo do canal. Enquanto não destruir aqui, eu vou fazendo, tá? Grande abraço, tamo junto, fui.